Olá a todos, meu nome é João e aqui e agora vamos resumir este filme bastante... Eu tô brincando, tá, pessoas? Eu vi que vocês estranharam bastante eu ter aberto o vídeo desse jeito quando eu fui falar de A Forca, né? Mas relaxem, porque sou eu mesmo, só falei brincando daquela vez. E já que vocês estranharam terem falado daquele jeito no outro vídeo, eu quero que vocês falem junto comigo o jeito certo nesse vídeo agora, vamos lá. Olá pessoas, aqui quem fala é o Juquiba e o assunto vai ser isto. No caso de hoje, um dos maiores da história. Eu fiz uma votação no Snapchat dizendo que ainda em setembro eu queria me redimir de toda a demora para postar os vídeos e para isso pedi que quem me segue lá votasse, né, tirasse um print de qual grande franquia de horror eles gostariam que eu lançasse aqui. Então, aqui estamos. Antes de qualquer coisa, gostaria de sugerir a vocês que curtam a página do iPanic no Facebook, porque é só lá e apenas lá que vocês vão saber qual o próximo filme que esse canal vai revisar. Também estou no Instagram e no Snapchat, que agora, algumas vezes, vai ser utilizado para fazer essas votações. Então, se você se interessar por isso, por favor, segue lá. Aliás, pessoas, devo solicitar encarecidamente que vocês ativem as notificações no celular para que vocês não percam os vídeos que eu lançar por falta de aviso. Né? Tudo bem que eu lanço o vídeo uma vez na vida, outra na morte, mas quando eu lançar esse vídeo na vida, vocês não perdem ele por falta de aviso. Tá? Também eles oferecem nosso e-mail para críticas, sugestões em relação ao canal, opiniões, etc., que são esses aí na tela. E por favor, pessoas, as sugestões de filmes, deixem para mandar só nos comentários, aqui, e lá no inbox da página, tá? Porque senão fica muito complicado de eu acompanhar todos esses pedidos. Sendo assim, bora pro que interessa, porque o vídeo tá grande e vocês sabem que temos muitos motivos para isso. Bom, falar do massacre no Texas não é fácil, uma vez que o filme inicia com uma locução insinuando que os eventos a seguir seriam baseados numa tragédia que realmente aconteceu. É possível então afirmar que o massacre da Serra Elétrica é baseado em fatos reais? Sim. Ao mesmo tempo, não. Na verdade, não houve toda uma história rigorosamente idêntica à que vamos ver daqui a pouco. Mas existiu algo bastante parecido no passado que pode ter influenciado Tobe Hooper, o roteirista do filme, a escrever essa produção. E antes de entrar nessa história, se você já sabe de onde surgiu a inspiração para essa produção e quiser pular essa parte, eu permito que você faça isso, e na tela agora está o minuto exato onde a review do filme, propriamente dito, começa. Na década de 60, um rapaz chamado Edward Gein, ou popularmente conhecido apenas por Ed Gein, foi julgado pelo Tribunal de Wisconsin como sendo não culpado pelos crimes de que foi acusado, alegando insanidade como defesa. Bom, o que ele fez? É coisa simples, besteira. Mas vamos começar pelo começo. Numa pequena cidade chamada Plainfield, no estado de Wisconsin, em 16 de novembro de 57, uma senhora dona de um estabelecimento tradicional no condado não abriu sua loja e foi considerada desaparecida. O sumiço da mulher chamou a atenção da polícia, principalmente quando o filho dela reportou às autoridades que no dia anterior ao sumiço dela, em sua loja, um novo cliente parecia bastante estranho, e levantou-se então a desconfiança de que esse rapaz estranho pudesse ter algum envolvimento com o desaparecimento da mulher. Esse rapaz chamava-se Ed Gein. Naquela mesma noite, com tal suspeita levantada, a polícia foi visitar a fazenda de Ed, mas não tinha ninguém. Havia um barracão de madeira anexado à casa que não estava trancado, diferentemente de todas as portas da casa. Para o horror dos policiais, lá estava a desaparecida senhora, morta, suspensa em vigas penduradas no teto, decapitada. Bom, se isso não servia como evidência para prender Ed Gein, eu não sei mais o que servia, mas para a polícia isso foi mais do que suficiente. Ed Gein foi preso, enquanto a polícia continuava a investigar a fazenda do rapaz. E à medida que as autoridades avançavam nas buscas, entrando na casa trancada de Ed Gein, descobriram órgãos humanos espalhados por todo canto, aliado a artesanatos e móveis construídos a partir de ossos humanos e máscaras fabricadas a partir da pele humana. Havia coleções de partes orgânicas de corpos de seres humanos por toda a parte, em sua maioria, mulheres. A polícia encontrou em um envelope o rosto mesmo, a pele do rosto descosturada de uma mulher desaparecida há 3 anos ali no condado, e isso é óbvio que chocou as autoridades. Com certa resistência, ainda preso sob a custódia da polícia, Ed Gein confessou ter matado apenas 2 pessoas.
a senhora dona da loja que sumiu no dia anterior, e a mulher, desaparecida há quase 3 anos, e que o restante dos restos mortais encontrados na casa dele vieram de cadáveres que ele roubava dos cemitérios mais próximos. A população local ficou em choque com o noticiário que, claro, não se falava de outra coisa, já que o caso ganhou repercussão nacional nos Estados Unidos. Todos que conheciam Ed sabiam que ele tinha um jeito meio estranhão de ser, né? Mas não a esse ponto. Essa repercussão fez a história chegar nos ouvidos do escritor Robert Bloch, que, em 1959, lançou um livro chamado Psicose, que no ano seguinte tornaria-se um filme dirigido por Hitchcock, reconhecidamente um dos maiores filmes de suspense e terror psicológico de todos os tempos, e baseado num caso que aconteceu de verdade. Ed Gein também foi inspiração para Thomas Harris escrever O Silêncio dos Inocentes, em 88, que mais tarde também teria adaptação para o cinema. Mas, mais cedo, em 1973, Tobe Hooper, produtor de cinema, escreveu o longa-metragem O Massacre da Serra Elétrica, objeto do nosso estudo de hoje. É claro que existem outras obras do cinema inspiradas no maníaco, inclusive um documentário bibliográfico, mas esses 3 que eu citei são de maior relevância em se tratando em filmes baseados na vida e obra de Ed Gein. Bom, embora tenha confessado apenas 2 assassinatos, o que não caracterizava Ed Gein como um assassino em série, ele foi julgado apenas por um deles, o da dona da loja, e, alegando insanidade como defesa, ele ficou preso/internado num hospital psiquiátrico especializado na recuperação de criminosos insanos, que, claro, tinha regime de segurança máxima. O hospício em que Gein estava, mais tarde, tornaria-se uma prisão de fato, e então ele precisou ser transferido para um outro manicômio, e neste viveu até 26 de julho de 84, onde morreu de falha cardíaca e respiratória por causa do câncer que ele tinha. Então, esse rapaz nos faz assegurar que o Massacre da Serra Elétrica é e não é ao mesmo tempo um filme baseado em fatos reais, em coisas que aconteceram de verdade. A partir de agora vamos entrar no enredo. Então, vocês já sabem que mais detalhes vêm no final do vídeo. Já sabem que esse vídeo tem spoiler, que é a revelação final do enredo. Então, preparados ou não, partiu! – 18 de agosto de 1973. Sally Hardest comandava uma viagem junto de seu irmão Franklin Hardest e seus amigos Kirk, Pam e Jerry, que era o crush de Sally, rumo a um cemitério particular no Texas. Nessa hora você deveria perguntar-se, bom, que diabo esses caras vão fazer no cemitério de uma cidade distante, do interior dos Estados Unidos, num calor absurdo, numa van apertada, né? Bom, havia uma justificativa para aquela viagem. Através do rádio, os irmãos Sally e Franklin ouviram que o cemitério onde o avô deles estava sepultado vinha sendo alvo de roubos de cadáveres, mutilações de alguns desses cadáveres, depredações, enfim. E os jovens temiam que um desses corpos violados pudesse ser o de seu falecido avô. Para isso, eles organizaram essa viagem, juntaram 3 amigos, o Jerry, a Pam e o Kirk, e foram lá verificar se o túmulo de seu avô estava quebrado, vazio, depredado, pichado ou algo assim. Por sorte, não estava. Mas para não perder a viagem, entre aspas, né, aproveitando que estão no Texas, eles decidem partir em direção à antiga casa dos Hardest, que ficava naquele estado. Então, pegaram a estrada. Aliás, pessoas, quando eu digo antiga casa dos Hardest, não se esqueçam que Hardest é o sobrenome do Franklin e da Sally. Então, aquela casa antiga para onde eles estão indo pertencia ao falecido avô deles. Certo. Pessoal, a grande realidade dos fatos é, desde criança, nossas mães já nos avisam para não falar com estranhos, né? Mas elas nunca falaram nada sobre dar carona a estranhos. E baseado nesse pensamento, o grupo resolveu atender ao pedido desse rapaz simpático, pela expressão facial, que pedia carona naquela quente e extensa estrada, ainda dentro dos limites do Texas. Já dentro da van, o rapaz não se identificou pelo simples motivo de que ninguém perguntou o nome dele, mas parecia claro que algo de errado não estava certo com aquele rapaz, a começar pelo sangue na cara dele. Disse ele que aquele sangue na cara era normal. Ele estava no abatedouro, ajudando seu irmão e seu avô, que trabalhavam lá, já que sua família sempre trabalhou com carnes, segundo ele. Como ele não tem nome no filme, vou chamá-lo carinhosamente de Rapaz da Carona.
Fato é que Franklin e o rapaz começam a ter uma conversa de caráter bastante duvidoso sobre a melhor forma de abater um gado, pois enquanto Franklin defende o uso da pistola hidráulica, que faria o animal perder a sensibilidade instantaneamente, o rapaz da carona discorda e prefere a boa e velha martelada na cabeça, pois assim garantiria mão de obra e emprego de milhares de pessoas. Não parecia ser difícil de perceber que o rapaz era meio sádico. Ele demonstrou fascinação por instrumentos afiados e, com o estilete que Franklin cortava a unha, o rapaz cortou seu próprio dedo, fazendo seu sangue escorrer pela mão, enquanto ele gargalhava de alegria daquela situação. Assim, ele pediu para o pessoal deixá-lo na porta de casa, mas, percebendo a natureza daquele rapaz bastante estranho, principalmente depois de ele quase ter ateado fogo na van e ter cortado os braços de Franklin, o quinteto não hesita. Passou da hora daquele louco de pedra sair do carro. É evidente que aquela situação assustou a todos os 5 naquela van. E, agora, mais do que nunca, determinadíssimos a se distanciar daquele lunático, eles param num posto à beira da estrada para abastecer, mas desafortunadamente o posto tinha tudo, menos gasolina. Que posto é esse? Eu não sei. Mas o fato deles terem parado no posto não significava necessariamente que eles estavam zerados de combustível na van, muito pelo contrário. Eles iam encher o tanque para garantir, evitar surpresa no caminho até a antiga casa dos Hardest. Mas como o posto não tinha gasolina, eles resolveram comprar um churrasquinho que o posto oferecia e seguir até onde o combustível que eles tinham os levasse rumo ao seu destino. Mesmo depois do dono do posto ter advertido o grupo a não irem para lá, eles encontraram a velha e abandonada casa dos Hardest, cujo proprietário era o avô e o pai de Franklin e Sally. O dono do posto sugeriu que os jovens não fossem para lá, porque por mais que a casa pertencesse de certa forma a eles, era um lugar abandonado, sujo, bagunçado, e segundo o rapaz do posto, o pessoal não ia querer visitar um lugar assim. Bom, então eles encontraram a casa, e não suficientemente contentes por saberem que havia um lago perto da casa onde eles podiam nadar, eles pararam a van para primeiro visitar e conhecer a velha casa, e realmente o lugar dava calafrios. Tudo ali dentro tinha um ar meio tenebroso, uma aparência antiquada, enfim, realmente não parecia ser o tipo de lugar que um grupo de jovens gostaria de conhecer, mas eles pareciam se divertir bastante ali dentro. Bom, quase todos eles. O coitado do Franklin ficou limitado por sua deficiência física. Não podia subir degraus nem nada, não conseguia acompanhar os outros, e então ficou a maior parte do tempo sozinho. Mas foi sozinho que ele percebeu algo estranho. Ossos, vários deles, pelo chão e pendurados no teto, ossos de pássaros, animais selvagens de pequeno porte, talvez até ossos humanos. Sally? 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 Quando Kirk e Pan foram nadar, para surpresa deles, o lago estava seco. Mas, daquela região, o casal conseguiu observar no horizonte uma casa bastante grande ao fundo, nem tão longe de onde eles estavam. E com a descoberta, surgiu a esperança de haver alguém que pudesse vender gasolina por lá. Beleza. Esperançosos por isso, Kirk e Pan foram até lá. E o que eles encontraram chegando na casa era, de certa forma, desafiador. Bom, a casa não estava abandonada, porque do lado de fora havia um gerador de energia ligado, fornecendo luz elétrica para a residência, ou seja, havia combustível por ali. E baseado nisso, Kirk insistiu tanto gritando se havia alguém lá, que acabou entrando na casa sem permissão, enquanto Pan o esperaria do lado de fora. Nos primeiros passos do jovem ali dentro da casa, ele conseguiu ouvir ruídos estranhos, semelhantes a gritos de agonia de algum animal. E preocupado com isso, ele foi procurar de onde vinham esses ruídos, mas... Hello? Um rapaz misterioso, trajando um avental de açougueiro, levou em 2 segundos o Kirk para a vala e se trancou no quarto de onde se ouviam os gritos de agonia. O tempo foi passando, e a Pan, do lado de fora, estranhando a demora de seu namoradinho, foi verificar dentro da casa o que tinha acontecido.
O que ela viu lhe apavorou os cabelos. A casa era decorada com ossos. Ossos de animais, ossos humanos. Por toda a parte que ela olhava, ela dava de cara com ossos de toda espécie. E é óbvio que aquilo era apavorante. Sentindo-se muito enjoada, ela ia sair da casa, quando o rapaz que abateu seu namorado alguns minutos mais cedo, saiu de seu quarto trancado, tomou a garota em seus braços e pendurou ela num gancho como se ela fosse um pedaço de carne. Não bastasse o desespero de estar perfurada por um gancho na nuca, capturada por um maníaco com uma máscara bastante peculiar, ela viu na mesa à sua frente seu namorado ser massacrado por aquele maníaco sádico, que usou sua motosserra para fazer aquilo. De volta aos arredores da casa dos Hardest, ainda por lá, o trio restante, o Franklin, a sua irmã Sally e o namorado da Sally, o Jerry, é claro que com o cair da noite e o sumiço de Kirk e Pam, é claro que eles ficaram preocupados. Inclusive o próprio Franklin estava meio paranoico de que aquele louco para quem eles deram carona na estrada mais cedo pudesse estar seguindo eles, coisa que era difícil, pois o rapaz estava a pé e já fazia muito tempo desde a carona. Para procurar pelos amigos sumidos, o Jerry se comprometeu então a ir até o lago onde Kirk e Pam teriam ido inicialmente. Mas a gente sabe que nem tudo na nossa vida é como a gente quer que seja. Isso. Ele encontrou a mesma casa onde Kirk e Pam foram parar e foi até lá perguntar para quem quer que fosse se os possíveis moradores da casa tinham visto seus amigos perdidos. Batendo na porta e sem sucesso de resposta, ele estava desistindo e quase indo embora, quando viu que a toalha que Kirk levou consigo, para se enxugar do suposto banho de lago que ele ia tomar, quando Jerry viu que a toalha estava ali, ele pensou, opa, eles estão por aqui. E foi nessa segunda tentativa que ele ouviu os mesmos ruídos de agonia que atraíram seus amigos para um triste fim, orquestrado por um psicopata sádico usando uma máscara estranha. Jerry entrou na casa, entrou no quarto onde seus amigos foram abatidos, quarto que agora parecia vazio, mas no freezer estava Pam, morta até os dentes. Isso, é lógico, apavorou e surpreendeu o pobre Jerry, mas não surpreendeu tanto quanto a chegada do maníaco mascarado por lá, que deu em Jerry uma bela de uma marretada na cabeça, que desacordou o garoto instantaneamente. A noite caiu. Junto com ela, a impaciência de Sally, que não suportava mais esperar por Kirk, Pam e Jerry, visivelmente preocupada, principalmente com seu namoradinho. Sally e Franklin, de onde estão, gritam, usam a buzina da van para fazer barulho e chamar a atenção de seus amigos, esperançosos de que eles estivessem perto o suficiente para ouvir esse chamado. O silêncio agonizante misturado ao breu da noite, em que os dois irmãos estavam imersos, fizeram eles unirem-se em busca dos outros três desaparecidos. Munidos com apenas uma lanterninha barata e limitados em relação à velocidade da busca, por dependerem da cadeira de rodas de Franklin, chegando perto daquela maldita casa, eles foram surpreendidos pelo assassino com sua motosserra, que dilacerou o garoto paraplégico. Franklin já era, e Sally, desesperada com o que acabara de acontecer, saiu correndo como se não houvesse amanhã, pois à medida que ela corria, ela podia ver atrás dela o maníaco assassino a seguindo, e mesmo que ela não pudesse vê-lo, o barulho apavorante da motosserra só aumentava, indicando que o psicopata estava cada vez mais próximo dela, planejando arregaçar com a vida da garota. Na correria, ela buscou asilo e proteção numa casa grande e abandonada que ela encontrou. Mas mal sabia ela que ela tinha acabado de entrar na própria casa onde seus três amigos foram estraçalhados pelo maníaco e onde o terror seria instalado mais uma vez com essa intensa perseguição. Perseguição esta que foi amenizada pela astúcia de Sally de ter se jogado da janela do segundo andar. E nada é fácil de entender. Isso deu a ela uma distância um pouco mais segura do psicopata, mas não impediu que a perseguição fosse interrompida, muito pelo contrário. O assassino estava decidido a não deixar Sally escapar, e a correria levou a garota àquele posto de gasolina onde o grupo parou mais cedo no mesmo dia. Para sorte da menina, o dono do posto, aquele mesmo que alertou os jovens a passarem longe da casa dos Hardest, para sorte dela, esse dono do posto ainda estava lá, e ofereceu todo o suporte e ajuda a Sally, que estava desesperada com o que estava acontecendo. Bom, longe de estar mais conformada com a situação, mas o conforto e a proteção que o dono do posto ofereceu à menina
parecia realmente estar fazendo efeito nela. Por não ter telefone no local, ele se ofereceu a levar a garota à delegacia do condado em sua caminhonete. Mas, então, no tempo em que ele foi buscar seu veículo, Sally ouviu pela rádio do posto alguns detalhes sobre a violação dos túmulos que chamaram a atenção dela por um simples motivo. A voz da rádio reafirmou que 12 túmulos foram roubados total ou parcialmente. Em alguns desses casos, foram roubados apenas dedos, mãos e etc. Vocês lembram que quando o grupo passou no posto para abastecer horas mais cedo, eles acabaram levando um churrasquinho para comer no caminho? Isso, agora associe roubo de cadáveres, churrasco. Isso. Se você conseguiu fazer essa associação, chegamos juntos à conclusão de que aquele posto tinha certo envolvimento, certo não, total envolvimento no roubo dos cadáveres. E pior, o dono do posto assava na churrasqueira do estabelecimento carne humana para se alimentar. Mais cedo, sem perceber, o grupo comeu carne humana. Não à toa que Franklin tinha mesmo achado que a carne que ele estava comendo estava com um gosto meio estranho. E Sally, agora, como estava dentro do posto, olhando diretamente para a churrasqueira, também conseguiu fazer essa associação. A volta do dono do posto com sua caminhonete não confortou mais a garota. Longe disso. Ele foi em direção a ela com uma corda, e resistindo às investidas do rapaz, ela foi surpreendida com um confronto bastante físico que a desacordou por alguns instantes, o suficiente para o dono do posto amarrá-la e levá-la para sua casa. Agora, se vocês adivinharem qual é esta casa, vocês ganham um doce. Bom, se bem que eu já estou devendo vários doces da outra vez que eu fiz essa proposta, né? Então, deixa eu mudar. Se vocês adivinharem qual é essa casa, vocês ganham minha admiração eterna. Isso, a casa era a mesma onde o psicopata mascarado abateu 3 dos 4 mortos por ele. O dono do posto morava lá, tal como o próprio assassino psicopata, que também residia na casa. Na verdade, esse rapaz dono do posto era o irmão mais velho do maníaco da máscara, que tinha como irmão mais novo o rapaz para quem o grupo ofereceu carona mais cedo. Juntos, eles formavam uma família de canibais, desviados psicologicamente de forma intensa, e aproveitaram-se da presença de carne nova no pedaço para se alimentarem. Então, dos 5 jovens que organizaram aquela viagem ao Texas, apenas Sally ainda estava viva. Mas, diferente dos outros, mesmo capturada e amarrada na casa dos canibais, esses agora não tiveram pressa em matá-la, muito pelo contrário. O psicopata da motosserra agora usava uma máscara feminina, com cabelos, maquiagem e tudo. O que nesse instante, com todas as nossas descobertas, pode nos induzir ao fato de que as máscaras que ele usava eram feitas de pele humana. E então, para não perder tempo descrevendo as máscaras e feições que ele passaria a usar, convenientemente podemos chamá-lo de Leatherface, que numa tradução espontânea, para o português, significa cara de pele ou cara de couro de animal. Sally agonizava seu desespero amordaçada e amarrada a uma cadeira, enquanto o dono do posto lhe torturava o psicológico fazendo ameaças. Ele pede para que seus 2 irmãos vão buscar seu avô no andar de cima, uma vez que, já tendo certa idade, o avô deles não conseguiria andar sozinho. Na verdade, o avô deles era tão velho, mas tão velho, que ele mal conseguia se mover, e sua expressão se assemelhava de um morto. Mas ele era o grande responsável pelo canibalismo da família. Não sei se vocês lembram, mas o cara da carona, enquanto conversava com um grupo dentro da van, dizia que seu irmão trabalhava no abatedouro, e seu avô também tinha participação naquilo. Vocês lembram disso ou não? Eu sei que vocês lembram. O avô de Leatherface tinha mais de 100 anos de idade e alimentava-se exclusivamente de sangue humano. Até porque para comer, para fazer o movimento de mastigação, ele precisaria de esforço físico, o que no caso não está tendo. Então à mesa, o jantar estava servido. Eu não sei direito do cardápio, mas certamente era alguma coisa com carne humana. Só não se pode afirmar com certeza de que tratava-se da carne dos amigos mortos de Sally. Ela pedia misericórdia àquela família que a mantinha presa. Mas por Deus, eles eram canibais, instáveis psicologicamente, desprovidos de personalidade. Eles não tinham mais noção de sensibilidade, de certo ou errado, de ético, de moral. Aquela família era louca. E as perspectivas de Sally sair viva dali eram mínimas, quase zero. Então, eles têm a brilhante ideia de dar as honras de matar Sally a seu avô, que mal consegue mover os olhos, que dirá fazer algum esforço físico para matar alguém, coisa que, de acordo com os irmãos, ele era especialista em fazer no passado. Eles aproximaram Sally do velho, deram ao velho um martelo para com ele abater a menina, mas estava osso.
já que o cara não conseguia sequer segurar o martelo em suas mãos. Nesse tempo, na iminência de levar a menina para a vala, eles deram uma brecha e permitiram que Sally se soltasse e mais uma vez saísse pela janela, o que a permitiria correr rumo à estrada adjacente à fazenda dos maníacos canibais. Leatherface, com sua motosserra, e seu irmão mais novo passaram a persegui-la, e estavam muito perto de conseguir imobilizá-la novamente, até que um caminhão de grande porte vinha em alta velocidade e não conseguiu frear a tempo de impedir que o irmão mais novo de Leatherface fosse atropelado e morto. O rapaz da carona foi para a vala, e Leatherface passou a perseguir tanto Sally quanto o motorista do caminhão, que parou seu veículo com um susto, mas de forma bastante astuta, lançou no mascarado uma ferramentada na testa, o que fez Leatherface cair e sua motosserra cair ligada sobre sua perna, o que o feriu bastante. Por sorte, um outro rapaz numa outra caminhonete surgiu na estrada e ofereceu carona a Sally toda ensanguentada. Leatherface, agora gravemente ferido, não conseguiria alcançá-la e, em sua loucura, exibiu sua motosserra aos 7 ventos, como se aquilo não fosse acabar daquele jeito. 18 de agosto de 73. O terror que a família de canibais instaurou naquele grupo de 5 jovens era algo que Sally, a única sobrevivente, não iria esquecer tão cedo. Ir ao Texas, no fim das contas, não parece ter sido uma boa ideia, pois foi lá que ela não só presenciou, mas viveu o Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica, ou simplesmente The Texas Chainsaw Massacre, é o primeiro filme da duologia de terror slasher O Massacre da Serra Elétrica, ou simplesmente The Texas Chainsaw Massacre, tendo essa primeira parte sido lançada em 74 e distribuída de forma parcialmente independente pela Bryanston Pictures, e sendo assim, acredito do fundo da minha alma marcada pelo mal que a fiscalização em cima desse vídeo não será tão pesada, mas não se surpreendam se ele for bloqueado tão em breve por tratar-se de um filme histórico. Embora tenha tido uma distribuição independente, o filme foi lançado nos cinemas, onde arrancou mais de 30 milhões de dólares dos bolsos da bilheteria apenas em solo doméstico e acumulando praticamente 100 milhões de dólares ao redor do globo terrestre, muito embora tenha sido proibido em vários países devido ao seu forte conteúdo gráfico. Pessoas, 100 milhões de dólares para um filme de terror lançado na década de 70, isso é muito dinheiro, ainda mais para um filme que gastou muito pouco para ser produzido, o que faz de O Massacre na Serra Elétrica um dos filmes mais rentáveis da história. Em 2014, em comemoração ao 40º aniversário de lançamento da produção, a MPI, em parceria com a Dark Sky Filmes, lançou em Blu-ray uma versão restaurada e remasterizada na qualidade de resolução 4K, que, infelizmente, meu pobre notebook não suportaria editar um vídeo desse tamanho. Naturalmente, por ter sido lançado em uma nova mídia, essa versão ganhou alguns minutos inéditos que o cinema não exibiu, inclusive alguns extras mostrando como algumas cenas foram feitas e tudo mais. É bem legal. Agora sim, temos aqui a verdadeira origem do slasher como subgênero do horror, que mais tarde influenciaria o nascimento de vários dos nossos vilões preferidos. Slasher, na verdade, caracterizaria a partir daí o filme cujo antagonista é um assassino em série, desviado psicologicamente, de grande porte e convenientemente usando uma máscara no rosto. A crítica, praticamente de forma unânime, reverencia a produção, elevando-a ao patamar de filme cult, e alguns portais especializados em cinema na internet classificam O Massacre da Serra Elétrica como o melhor filme de terror de todos os tempos e o principal filme de terror de todos os tempos, a julgar pela remodelação do horror como conhecíamos que essa produção forneceu. O público em geral dá uma média altíssima de 7,5 no IMDb, ou seja, nota muito azul, mas ainda baixa perto da recepção dos especialistas. A produção já foi transformada em jogos, e existe uma série de abordagens que o filme supostamente faz sobre o feminismo e uma crítica metafórica ao capitalismo, que, vamos combinar, não é da minha alçada e eu não sou especialista nesses assuntos para versar qualquer coisa sobre eles. É inevitável dizer que o filme gerou algumas pseudo-sequências e algumas refilmagens, o que não faz de The Texas Chainsaw Massacre uma franquia extensa de horror, mas sim uma duologia que inspirou outras produções de mesmo título e, muito embora O Massacre da Serra Elétrica 2, lançado 2 anos depois desse primeiro, tenha sido dirigido pelo próprio Tobe Hooper, diretor do primeiro, ainda há certa controvérsia entre os especialistas de horror para julgar O Massacre da Serra Elétrica 2 como sendo uma sequência ou não, e eu vou dizer o porquê. Nesse primeiro filme, o rapaz da carona, o dono do posto, eles não têm nome no filme, como dá pra ver nos créditos finais. Mas no segundo filme, o roteiro atribui nomes a eles. Nomes pelos quais eles passariam a ser conhecidos posteriormente. Então, é preciso considerar esse fato e tratar o Massacre da Serra Elétrica 2 como uma sequência, e não como spin-off ou pseudo-sequência, como muitas pessoas sugerem.
No mais, The Texas Chainsaw Massacre dispensa qualquer tipo de comentário, mas é preciso que se diga, na verdade é preciso que se confirme, que realmente o que temos aqui não se trata apenas de um filme de terror, mas sim de uma obra de arte travestida de longa-metragem. O Massacre da Serra Elétrica, que vocês já estão careca de saber que era uma motosserra e não uma serra elétrica de fato, é mesmo uma das melhores produções que o terror no cinema já produziu, e por isso não pode ter outra nota senão nota 10. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e se inscrevam no canal para levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente aqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz.